equipes de Cafuringa. Vaias da torcida colorada, procurando intimidar o seu adversário. Cafuringa fez o cruzamento de cabeça. O Atlético chegou lá. Toninho Cerezo de cabeça. A bola veio cruzada de Vacaria pela direita exatamente aos 30 minutos 40 segundos. O gol marcado pelo zagueiro Vantuir. Pulou contra toda a defesa do Internacional. Mais alto que todo mundo no cantinho de manga. Tirou Márcio Batista. O Inter chegou lá. Batista sensacional. 28 minutos 30 segundos. Um tiro forte de fora da área. No ângulo de Ortiz, que pulou e não alcançou. 45 e 35. Dario, Escurinho, Falcão, Escurinho, Falcão. O Internacional chegou lá. Falcão, a cabeçada de Escurinho foi direta no pé de Falcão aos 45 minutos 45 segundos. Internacional ganha a partida porque não vai mais haver tempo para nada. Falcão, Salvador Colorado, Roberto. Torcida empurra o Inter. Não deu para Valdomiro nem Vladimir. Romeu, inteligente. Dividida feia com Cláudio, hein? Falcão na área. Moisés hesitou. Lula. Hesitação perigosíssima de Moisés. Quase que marca o Lula. Veja então o replay. Olha aí. A bola pererecou e Tobias firme. Geraldão. Livrou-se bem de Marinho. Cruzamento é bom. Manga. Primeira intervenção de Manga. Saiu firme quando estava apenas Romeu atrás dele. Leva Moisés. Giva. Vaguinho. Givanildo. Vaguinho vai bem pelo meio. Atenção. Manga. Um bom tiro do Vaguinho, embora não tivesse saído com muita força, Walter. Ainda assim, foi uma jogada boa para esquentar o goleiro Manga. Cerca de 150 emissoras de rádio transmitem esse acontecimento. O interior todo do Rio Grande do Sul trouxe. E houve até aquela passagem que daqui a pouco eu conto. Depois dessa descida de Vaguinho, levando toda o pessoal em linha indiana. Romeu. O cruzamento é bom, mas está impedido o Vaguinho também, Geraldo. O juiz não marcou, a bandeira marcou. A bandeira assinalou, Walter, e os dois realmente estavam em condição ilegal na batida da bola. É como se vê no replay de agora, mas há uma emissora aí que pediu 12 ingressos. Então o cidadão perguntou, ué, mas vai trazer todos os ouvintes? Descida de Dario. Emissora do interior do Rio Grande do Sul. Onde é que vai o Dario? Ih, podia se machucar numa dessas. Num dia de intensa expectativa, para um jogo que começou atrasado, para um jogo que vai agora já alcançando seus 19 minutos e meio, debaixo de enorme comoção. O jogo caiu um pouco, o jogo não tem aquela velocidade com que começou. É um jogo jogado mais lento, com mais atenção por parte dos jogadores, ninguém está se expondo muito. O Internacional tem o domínio da partida, mas não sabe como chegar lá. Lula. Falcão. Batista para a Vacaria, que está descendo muito e o Vaguinho não está acompanhando. Vai lá o Russo. Vacaria. Cruzamento é bom. Errou Falcão, tem Valdomiro. É boa! Vejamos o replay, porque realmente com o lance perigoso. Errou Falcão, veja os senhores. Agora o tiro de Valdomiro. E podemos mudar o ângulo. Aí está. No cruzamento, enquanto a bola não é reposta ao vivo. Vejam o erro do Falcão e como passou a pelota bem rente ao travessão. O Duque dá maior bronca no Vaguinho, dizendo que o Vaguinho tem que acompanhar o Vacaria. Ele não acompanhou, inclusive todo o time protestou pela passividade de Vaguinho nesse lance. Devolveu Vladimir, Romeu. Valdomiro perdendo para Givanildo, que já está com um cartão amarelo. Agora a cautela tem que ser maior. Vladimir. Tocou bem para Geraldão. Falta de Marinho. Para um minuanozinho suave. Passa aqui por nós, refresca para a gente ganhar um pouco mais de ânimo. Mas que sarrafada do Caçapava.
também podia merecer um amarelo. Fica só na advertência. Geraldão. Russo tá ali. Cortou Cláudio. Para Falcão. O Romeu recua, mas Cláudio está melhor. Impedimento de Valdomiro, que não me pareceu correto. Não estava não. E o corte foi providencial também do lateral esquerdo do Corinthians, do Vladimir. Walter, chama a atenção do nosso telespectador para a soberba exibição de futebol que está dando o jogador Falcão, número 5 do Internacional. Reparem como ele joga sóbrio e inteligente. Esperando o Marinho com o Geraldão. Vaguinho e Vacaria. Boa do Vacaria, que hoje está numa boa atuação, hein? Vaguinho livrou. Cobre Falcão, que está em todos os cantos do campo. 0-0. 22 minutos, primeiro tempo. Caçapava. Falcão. Figueroa. Russo. De centroavante agora. O sol está atrapalhando bastante o goleiro Manga, coisa que não acontece pelo lado de Tobias. É hora do Corinthians aproveitar, então. Bem, Vladimir. Foi só na cabeçada, tá certo o juiz. Russo. Marinho teve que apelar e vai levar o amarelo. E o Marinho fica reclamando de uma possível falta que teria feito o Vladimir, que não fez. Mas não adianta reclamar nada. A falta favorece o Corinthians, ele pegou a bola com a mão, levou o cartão. E a falta dá até para chutar no gol, hein? É linha média, hein? Corinthians põe Geraldão e Neca no comando do ataque. Pode cobrar Russo. Romeu toma grande distância, Walter, aqui pelo lado direito para cobrar. Vladimir está de ponta esquerda nessa altura. O rebote é de Givanildo e de Zé Maria. Giva. É um jogo bloqueado. O Internacional recuou todo o seu time nesse instante. Vaguinho e Falcão. Romeu vencido também. Cláudio enquanto o Falcão se manda. Olha o Caçapava passando. Valdomiro. Deu o Caçapava ali. Corinthians recua apenas 8. Com o goleiro. Cortou bem o Moisés. É uma tentativa do Corinthians, eu não sei se é iniciativa do próprio Vaguinho, de permanecer à frente quando o Inter ataca. Batista. Super Zé. Caçapava. O robô. É impressionante esse Caçapava. Tem 40 de lado, 15 de fundo e 93 de altura. E não tem certidão de nascimento, tem escritura. A bola bateu no Zé Eduardo. Outra bronca do juiz em Givanildo. O Givanildo está se complicando, hein? E pode complicar o Corinthians. Engraçado, o rapaz tão tranquilo, né? 24,5. Agora tá aí. Givanildo com Marinho. Ele marcou o quê? Falta do Marinho em Givanildo. Houve ali. É exatamente isso, Walter. Houve sim a falta do Marinho no Givanildo. E é um canteio mais curto, né? Vai cobrar Vaguinho. Todo mundo subindo, o Neca também. A impressão que se tem nesse instante é que o jogo tem que terminar 0-0, porque o bloqueio dos dois lados monolítico. Aí o Vaguinho, as voltas com Vacaria. Já recebeu falta de Vacaria. Está utilizando o jogo pessoal para chamar a falta.
na área. Mexendo-se entre 3 jogadores do Inter. Todo mundo agora um pouco mais quieto. Duque pede mais uma vez para que os jogadores do Corinthians ganhem as bolas divididas, porque eles estão perdendo. Chega Lula, juiz marcou outra falta de Vacaria. Tornozelo do Vaguinho. Cobrança de Zé Maria. Tem Vacaria. Dario e Moisés. Boa de Batista. À direita. Está bem coberto que o Romeu não recuou. Agora apenas. Vem combater Cláudio. Não. Zé Maria está nela. Com Falcão. Foi peito a peito, hein? Foi peitada. Vamos ver o lance se der replay. Vejam só. Não houve pé alto do Zé Maria. Não houve falta, não. Absolutamente. E o árbitro estava perto, hein, Walter? Hein? O árbitro da partida estava perto do lance. Pois é, o replay mostrou perfeitamente. Isso não é falta. Peitada, jogo de corpo, gente, não é falta. Aí está o replay de novo. O Zé Maria não fez, não usou o braço. O detalhe é a diferença da massa física do Falcão para o Zé Maria. O Falcão bateu no Zé Maria e voltou. Chegou a dar ricochete. Bom, se o problema for massa física, o Zico está perdido, né? Vai cobrar Valdomiro. Falta perigosíssima contra o Corinthians, senhores. Aí estão os 2 classificados para a Copa Libertadores de América. Barreira, Moisés Tanela com Dario. Gol de Dario! Subiu pouco, Moisés. Dario vai pro lado do Oli Coimbra. Atenção ali. Dario marca o seu gol. Cujo nome ele não deu. Fugiu. Deu um pique pro lado contrário e foi em papel sentido de manga. Dario, 1-0. Uma bola que estava fácil para a disputa com o Moisés, não subiu mais e completa sensacionalmente. Dario, Internacional 1, Corinthians 0. 30 minutos e meio, 1-0 o Inter. Bateu bem, Rousseau. Opa! Manga acompanhou bem, veja os senhores. A repetição como demonstra o perigo desse chute. Batista. Serra torna-se uma panela de pressão. Batista. Moisés. Entregou solto para Caçapava, é perigo no tiro. Tobia. Ele tem uma pontaria fora do normal, Caçapava. Vejam os senhores como o Tobias, inclusive, foi surpreendido. Faltando 10 minutos. E o Corinthians perde por 1-0. Ficou com pena do Givanildo. Forçou tanto, a bola bateu nele, juiz. Então ele quebrou o galho. Geraldão. Bem marcado. Super Zé, daí. Bateu no Lula, no Batista. Ainda com o Neca jogada, bem Figueroa. Manga! Saiu flutuando, Manga. Vejam, senhores, como ele voa. Cobertura de Zé Eduardo à frente de Lula. E bem, hein? E bem. Falha o meio de campo do Corinthians, gente. Muito baixa a produção de Russo, Givanildo e Neca. Muito baixa. Vacaria. O Corinthians tem alguma chance, mas é muito difícil a parada para o Corinthians. O negócio todo é que o Inter joga bem. Neca para Vaguinho. Na luta com Caçapava, a conversa é difícil, mas ele sai bem. Ainda Caçapava e Vaguinho. Givanildo. Zé Maria. Falcão, sempre ele. Caçapava. Atrasou para Vaguinho, gol aberto. Vaguinho, bola disputada. A sobra agora com Geraldão. Até parar e virar, perdeu. Essa bola teve chance de entrar, foi muito mal atrasada para o Manga e o Neca quase conseguiu tocá-la para dentro. Seria mais por obra de uma falha da defesa do Internacional que propriamente uma jogada construída pelo Corinthians.
42 e 45 segundos. 1-0 Colorado. Zé Eduardo corrigindo Moisés. Falcão. Batista. Dario na jogada. Falcão. Que reflexo, hein? No que a bola desceu, ele estava chutando. Veja os senhores aí, olha aí. Que rapidez do Falcão. Há uma sirene aí que... O que tem de sirene aqui no Estádio Internacional não está mole, hein? Marinho não foi. Figueiredo bem. Aldomiro, Falcão. É o meio de campo, meio de campo. Russo mancando. É verdade. Qual é o banco do Corinthians, além do Banespa? O tiro é bom e perigoso do Cláudio. Esse é o ângulo superior esquerdo do goleiro Tobias, hein? Banco para o meio campo, Basílio. Godoy, Bellini, Darcy, Basílio e João Paulo. Tem Basílio, então. Acertaram a dobradiça do Russo, hein? Ele está com a mão na dobradiça direita ali, dificilmente vai ter condições. Ele está realmente sentindo muita dor. Até o José Roberto Reis foi lá dar uma olhada, ver o que era. Torcida Colorada agora contando até 22. Marinho. Corinthians não joga mal, mas não é o mesmo Corinthians flamante que jogou contra o Fluminense, mais acertado. Talvez, inclusive, pela melhor conduta do Inter, que é melhor do que o Fluminense, na tarde de hoje. Falta contra o Internacional, agora apontada pelo juiz. Sobre Vaguinho. Final do Campeonato Nacional. Vaguinho vai cobrar. Mas Zé Eduardo também para a área. Fica só o Moisés atrás. Todo mundo. A defesa adiantou, impedido o Vladimir. A defesa saiu toda, Valtteri. Ficou em posição ilegal mesmo o jogador Vladimir. Mas essa jogada que o Internacional está fazendo, conforme o Hamilton falou, é realmente muito perigosa. Porque numa dessa o juiz não dá, é fogo. Veja os senhores como a defesa se adiantou e o Vladimir apareceu sozinho. Walter, você falou aí da força, terminou. Vai lá, Eli. Termina o primeiro tempo, 1-0 para o Inter. Vai cobrar Lula. Tem que ver só as garrafas. Tobias na jogada. É Romeu. Tem Cláudio à frente e Valdomiro também. Chamou a falta que o Falcão cometeu. Tá aí. Deu aso a que acontecesse isso. Zé Eduardo para Russo. Romeu. Dario. Zé Maria. O Inter parece que volta para cautela, para segurar o resultado. A impressão inicial que se tem. Ivanildo. A sobra para Geraldo, mas a bola batia na cabeça de Neca, né, o Ivan? É, bateu sim. Agora o Givanildo está colando mais no Falcão, hein? Esse sistema jogou livre no primeiro tempo. Russo. Neca. Caçapava o encalço dele. Russo tira bom. E Manga bronqueia contra a defesa. É uma jogada perigosíssima agora do time do Corinthians. Uma penetração muito boa do Russo, que dessa vez se descartou de todo mundo do Internacional e abriu para o Neca. 6 minutos e 15. Romeu. Russo. Em Figueiredo, o juiz a marcar uma falta de... Foi deslocado o Russo na hora que penetrava. Geraldão vai de espião na barreira. Russo caprichando. Bate Romeu bem. Na trave. Volta para Neca. Vem Valdomiro. Vejam que bomba na trave. O Manga já tinha ido, hein? Há muito tempo. Anima-se o Corinthians. E a sua torcida. Vem Caçapava. Falcão e Givanildo. E a falta.
Cláudio. Aí Moisés na cobertura. Depois Lula. Falcão e Givanildo. Chegou Zé Eduardo. Batista. Aldomiro. Cláudio. Caçapava. Cláudio. Cercado por Givanildo. Caçapava depois de Valdomiro. Devolve bem. Jogada boa. Cotilhas de joelho, de menisco, sei lá o quê. Foi uma defesa bem junto à trave feita pelo goleiro do Corinthians, cedendo esse escanteio. Uma defesa difícil, numa posição incômoda, Val. 1-0 Colorado. Nove minutos. Fica só Vaguinho à frente, hein? Caçapava. Bateu em Zé Eduardo. Caçapava. Lula. Toque ligeiro para Dario. Lutando com Zé Maria. Dario. Valdomiro. Começa a melhorar de novo o Inter. Caçapava recebeu de Falcão e tocou para Batista. Livre. Vai Russo. Falta sim. Necessária e perigosa a posição da bola. O Batista ia penetrando com realmente perigo enorme para o Corinthians. Então por trás o Russo deu mais na perna dele do que na bola. Olha lá, ele está puxando ainda a barreira um pouco mais para o lado esquerdo da barreira. Os senhores estão vendo agora nessa tomada longitudinal, na câmera que está atrás do gol de Manga, como o Tobias reserva o lado esquerdo para ele, olha aí. Agora está bem. Na trave! E não entrou! Na trave não entrou, vamos ver o replay. Incrível, trave 1-1, reclama o gol. O Bandeirinha deu o gol, o Bandeirinha deu o gol. O Bandeirinha deu o gol. Vamos ver o replay aqui, ele. Deu a impressão de ter batido dentro mesmo, vejamos aí. Então, cara, Walter Abrão, o que chama a atenção dos telespectadores foi a disposição do Bandeirinha. Bandeirinha amarela, o senhor Luiz Carlos Félix, porque ele de imediato, ele correu para o meio de campo com muita convicção, inclusive obrigando o juiz a ficar em dúvida. O Bandeirinha criou toda essa situação. Ele tem que ter muita convicção para fazer o que ele fez. Bem, senhores, tudo aconteceu aos 16 minutos, já vamos para 18,5, vamos ter um grande desconto aí no final. Concretiza-se assim a vitória do Internacional por 2-0. Dario e Valdomiro na cobrança dessa falta. É questão de sorte, a do Corinthians bateu e não entrou. A do Inter bateu e entrou. E o Bandeira viu, né, Val? Não, eu não estou discutindo. Evidentemente o Bandeira é um auxiliar, um mero auxiliar. Não vamos também nos reportar a Milton e Ivan apenas ao Bandeira. Ele é um mero auxiliar. Ele pode informar, não pode decidir. E ele decidiu, esse é que é o problema. Caçapava. Bem, Marinho. Dario e Zé Maria. Olha aí, a coisa agora pode esquentar. Vacaria. Batista. Vacaria. Caçapava. Inter tocando a bola. Boa chegada de Zé Eduardo. Figueroa. Valdomiro. Tocou para Cláudio. Eduardo. Lula. É boa a posição de Lula. Atenção. Tobias. Grande tiro do ponteiro esquerdo da seleção brasileira. E grande defesa do goleiro do Corinthians, que atirou-se bem, errou a bola, volta fazendo a defesa da maneira como lhe era mais conveniente. Milton, a coisa está andando e eu, uma vez mais, vou reiterar a minha tese. Eu acho que, esquecido o regulamento passado do campeonato desse ano, um jogo desse tem que ser em campo neutro. Tem que ser em campo neutro. Não há condição
para se fazer num campo, nem tanto no campo de um nem do outro. É um campo neutro, é a melhor hipótese viável para a realização de um jogo de tamanha envergadura. É um jogo demais para um estádio de uma das equipes. Mas aí os presidentes não vão topar porque não dá dinheiro, não é comercial. Eles põem o interesse comercial acima de tudo. Se levar esse jogo lá para o Rio de Janeiro, vai dar metade, talvez até metade dessa renda que deu aqui. Desculpa, mas discordo frontalmente. Maracanã, meu bem, é o maior palco do mundo. Maracanã escolhe a torcida do Corinthians, a torcida do Colorado e a torcida carioca que gosta de um grande espetáculo. Eu penso como você, mas já em setembro eu já defendi com o presidente de clube e eles dizem que não, tem que ser no campo, é diferente. O Zé Roberto Reis mandou chamar o chefe do policiamento. Walter, atenção. Vamos lá. O que é, doutor? Não, é que não há segurança e nós vamos comunicar para o Zé Maria que é preciso sair de campo. Atenção que o Corinthians vai sair de campo. Atenção, Walter, a notícia dada no microfone da Rede Tupi Televisão em primeira mão. O Corinthians vai sair de campo. Quem falou isso? O doutor Léo, avisado pelo técnico Duque, vai tirando o Corinthians de campo, avisando o Zé Maria. A ordem... Deixa eu falar aqui com o Duque. O que houve, Duque? Eu já dei ordem pro Zé Maria para tirar o time de campo. Tem que tirar o time de campo. Tem que sair o time de campo. Já falei com o Zé Maria, minha responsabilidade. Há uma falta total de garantia aqui no Beira-Rio. Isso aqui é praça de guerra. Isso aqui no Beira-Rio é praça de guerra. Tem que tirar o time de campo. A torcida tá vendo isso aí. Aí a palavra de Duque também para a Rede Tupi Televisão. Olha o Zé Maria chegando aí. O Zé Maria está chegando aqui. Vamos ver, Walter. Vamos dar a cobertura. O Godoy já esteve lá. Também parece que levando... Mas não sei, o Zé Maria está aqui. Deixa eu falar com ele. Zé, para tirada. O que o Zé achou? Vamos ver. O Zé Maria não toma a decisão, Walter. Não sei, não é. A decisão partiu com segurança do técnico Duque. Há uma conferência agora dos jogadores do Esporte Clube Corinthians Paulista ali sobre a decisão mandada pelo banco corintiano para a equipe abandonar a partida. E a gente fica sem saber. O Zé Maria está conversando com o Figueroa e com o senhor José Roberto Wright. E nós estamos aqui aguardando acontecimentos, sempre em cima do lance, sempre em cima da jogada, Abrão. Olha aqui, o artigo 32, o parágrafo 1º do regulamento do Campeonato Nacional diz o seguinte: uma partida só poderá ser interrompida ou suspensa quando ocorrerem os seguintes motivos que impeçam a sua continuação: A. Falta de garantia. B. Conflitos ou distúrbios graves no campo ou no estádio. C. Mau estado do campo que torna a partida impraticável ou perigosa. E D. Falta de luz. O parágrafo 2º, atenção telespectadores, nos casos previstos nas alíneas A. Falta de garantia, C. Mau estado do campo e D. Falta de luz, do parágrafo anterior, a partida só será suspensa se após 30 minutos de interrupção não cessarem os motivos que impediram a sua continuação. E agora o importante é o parágrafo 3º. Quando a partida for suspensa definitivamente por qualquer dos motivos previstos na linha B, ou seja, conflitos ou distúrbios graves no campo ou no estádio, do parágrafo 1º desse artigo observar-se o seguinte. Então, atenção. A. Se a associação que houver dado causa à suspensão era na ocasião dessa... Diga ali. Estou com o Rubens Alcemaister, presidente da federação. O que você vem fazer aí, Rubens? Eu estou trazendo uma mensagem que o próprio governador de São Paulo viu o tape em câmera lenta, marcou mais de meio metro, gol confirmado, tranquilo. A televisão marcou, levei para o governador, viu, está tranquilo, está pedindo que haja tranquilidade, para não haver tumulto. A torcida se concentrou mais ainda junto àquele córner. E o Cláudio cobra escanteio. Russo afasta. Então já tínhamos decorridos 41 minutos. Os jogadores assumiram, assim, de certa forma, a responsabilidade pelo restante do jogo. Saiu Moisés. Geraldão. Russo. Levou bem. Que aí na galega. A sobra pode ser o gol do Corinthians. Geraldo perde o gol certo. Perde o gol certo na perna esquerda. Você disse perfeito, Walter. Perdeu o gol, tinha tudo, não tinha mais ninguém na frente dele, tinha só o Manga. Chutou pela linha de fundo, pela lateral esquerda. Cobrança para Zé Maria. A cabeçada foi do Moisés. 2-0. Cabeçou muito para cima, né? Ivanildo.
Para Geraldão, no corte de Figueroa. Geraldão. Tentando passar pelo Marinho. Cruzamento é bom. Neca não pegou. Gol aberto para Vaguinho. Olha o gol. Geraldo pegou Manga em cima. Um pouco antes da risca. Manga faz grande defesa. Vejam, senhores, o replay. Como demonstra Manga fora do gol. Contra o ângulo. Grande defesa de Manga, sem dúvida alguma. Ivanildo. Geraldão. Vaguinho. Manga de novo. O Geraldo estava ali nos pés dele. Uma grande cabeçada de Vaguinho agora. Uma cabeçada difícil de pegar no chão com força. E o Manga pegou duas defesas sensacionais seguidas, ó. É, começa a aparecer o grande Manga que decidiu também o jogo de 75 contra o Cruzeiro. Correu para Russo. Concluiu bem, na trave, a segunda. Que coisa, hein? E o Russo deu de bico, hein, Walter? A bola pegou na trave e o Manga já estava vencido no lance também. Voltou a sirene. Vacaria. Vaguinho. Russo. Ivanildo. Bem, Figueroa. Tá jogando o Givanildo. Neca e o corte de Caçapava. Zé Maria, Vaguinho. A equipe vencedora, sendo 14 aos vencedores e 1 para o melhor jogador da equipe perdedora. Estão todos aqui, viu, Walter? Perfeito. Vamos aguardar então o final do jogo. Para esse presente de Natal antecipado. Voltou a sirene. Vacaria. Vaguinho. Russo. Ivanildo. Bem, Figueroa. Está jogando o Givanildo. Neca e o corte de Caçapava. Zé Maria, Vaguinho. a 0 Colorado. Já estamos aí pela casa dos quase 60 minutos. E agora é o Manga que não tem pressa. Ele já levou cartão amarelo por causa dele, hein? Olha o tempo aí, quase uma hora, tá vendo? E vai mais, né? Teremos ainda mais 12 minutos, computando-se os descontos da paralisação e talvez até um pouco mais. Vacaria. Givanildo. Vaguinho. Entrada de Cláudio. O Arthur Wright já consultou seu cronômetro e apita agora. Está encerrada a partida no Beira-Rio. O Internacional é bicampeão nacional de futebol ao derrotar a equipe do Corinthians por 200-0 na finalíssima aqui no estádio Beira-Rio em Porto Alegre.